Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Vieira e essa daqui é a 12ª aula do nosso curso de PHP para iniciantes, onde nós vamos aprender sobre estruturas de repetição. Bom, deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte, aumentando, beleza. Nós já vimos as estruturas condicionais, onde a gente pode definir uma condição, que retorna o valor booleano true ou false, que poderia ser: se for verdadeiro, você faz isso; se for falso, você não faz isso e faz aquilo, e assim por diante, que nem a gente viu na aula 10. E na aula anterior nós aprendemos sobre o arrays, que permite salvar vários valores numa única variável, de diversas maneiras diferentes. Agora, nessa aula, a gente vai ver sobre estruturas de repetição. Para que serve estrutura de repetição? Imagina que você tem um array, por exemplo, já que eu disse que o array seria importante para essa aula aqui. Imagina que você tem um array que tem uma lista de nomes que você pegou de um banco de dados ou de algum outro lugar. Uma lista de nomes, uma lista de produtos, vamos colocar assim. Quando você vê um sistema de um supermercado, por exemplo, ou de alguma loja, que ele lista todos os produtos daquela loja ali. Você pegou isso do banco de dados. Daí você tem que listar todos aqueles produtos. Vamos supor que seja 500 produtos. Você vai fazer um código que vai pegar os 500 produtos e vai escrever 500 linhas de código ou uma determinada quantidade de linha vezes 500 para listar cada um dos produtos. E se surgir mais um produto, tiver 501 produtos, como que vai acontecer? Você vai ficar escrevendo essas linhas para cada novo produto que existir para ficar exibindo? Não tem sentido, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar estruturas de repetição. A gente escreve um único código e para uma quantidade de itens, vamos supor, se tiver 500 produtos, ele vai repetir aquele código que a gente escreveu 500 vezes. Se automaticamente mudar para 1000 produtos, sem alterar o código, ele vai repetir aquele código 1000 vezes. Então é para isso que é usado estruturas de repetição. Quando você tem alguma coisa que ela vai se repetir e você precisa escrever o mesmo código diversas vezes. Para você não ficar escrevendo o mesmo código diversas vezes, você repete a execução desse código. Então, no PHP, nós temos algumas estruturas de repetição aqui, que é o for, for each, while e do while, e nós vamos aprender sobre elas aqui hoje. E também sobre o break contínuo que a gente usa dentro do for each, do while e do while. E aqui vamos começar então pelo for. Bom, o for, o conceito básico dele é que você tem uma variável para contar quantas vezes ele vai ser repetido. Não só contar quantas vezes vai ser repetido, mas fazer contas, cálculos ali para saber até quando ele vai ser repetido. Então, por exemplo, eu fiz um seguinte exemplo aqui, nesse caso, sem usar o arrays por enquanto. Vamos supor que você tem aqui: digite o número de mensagens a serem exibidas. Você quer exibir uma quantidade de mensagem e você digita um número aqui. Então eu dei um readline para o usuário digitar, quantas mensagens ele quer exibir. Ele pega o valor inteiro disso daqui. Então se você digita 50, tecnicamente ele tem que exibir 50 mensagens. E a estrutura do for ela é separada em 3 partes. A primeira parte, que é executada só uma vez, essa parte que é executada só uma vez, como vocês podem ver, a gente separa por ponto e vírgula. A gente tem aqui a primeira parte do for, a segunda parte do for, daí dá o ponto e vírgula, e a terceira parte. A primeira parte ela é executada só uma vez, quando o for é iniciado. Ela diz uma variável, um contador, que a gente pode definir como zero, vamos supor aqui. Então a gente tem uma variável count, que o valor inicial dela é zero. E daí a gente executa a segunda parte, que é para verificar se count é menor do que alguma coisa. Então a segunda parte é como se fosse um if. Se for verdadeiro, ele vai continuar repetindo o código. Se isso daqui for falso, então ele vai parar e vai direto para a linha 8. Então isso daqui é o que define se ele vai continuar executando esse código aqui, repetindo esse código executando, ou se ele vai para a próxima linha. Então se isso daqui for falso, ele para de executar o for e sai. Se isso daqui for verdadeiro, ele continua executando. Tanto é que se eu colocar um true aqui, true, ele vai executar esse código aqui infinitamente, nunca vai parar de executar. Então, a gente tem aqui, a primeira vez que o for executa, a gente define count igual a zero e verifica se ele é menor do que o número de mensagens. Se você digitou que o número de mensagens é 5, então 0 é menor do que 5? Sim. Então ele vai executar esse código aqui. Executando esse código, ele vai colocar 0 mensagem, que é o valor de count, 0. E depois que ele chega no final do for, que vai ser nessa linha 7 aqui,
Daí ele começa a executar ao contrário. Se na primeira vez ele executou a primeira parte e a segunda, nas outras vezes ele vai executar a última parte e a segunda. Então, quando ele chega no final do for, ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar count é igual a zero, certo? Então count mais mais. Esse mais mais aqui, ele vai fazer com que o count receba um valor a mais. Então, o count vai de 0 para 1. O count indo de 0 para 1, ele vai verificar aqui de novo. Count, que é 1, é menor do que 5 se você digitou 5? Sim. Então, ele vai executar de novo. 1, mensagem. Foi aqui de novo, executa aqui. Count mais mais. Se é 1, aumenta 1, fica 2. Daí aqui faz. 1 é 2, é menor do que 5? Sim, então executa de novo. E assim vai indo até chegar na condição que ele vai falar 5 é menor do que 5? Não. Então ele vai sair para fora do meu for. Se eu executar esse código aqui agora, então vamos abrir o nosso terminal e vamos acessar o diretório 11, que é o diretório onde está o conteúdo da nossa aula 12, e vamos colocar aqui, aumentar o tamanho aqui um pouco mais, e vamos colocar aqui php01 para vermos o nosso primeiro exemplo, que é o for. Digite um número de mensagens a serem exibidas. Eu quero 5. Ele vai exibir 1, 2, 3, 4, 5 mensagens, que é de 0 até 4. Vamos de novo. Digite o número de mensagens a serem exibidas. Eu quero 1. Ele exibiu apenas uma mensagem. Digite o número de mensagens a serem exibidas. Eu quero 1000 mensagens. Ele vai montar 1000 mensagens para mim. Então, isso daqui é o for. E eu também posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1000. Enquanto ele for maior do que um valor. E aqui count menos menos, que seria a ordem inversa. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 995, ele vai de 1000 até 995. Por quê? Inicia em 1000. Então, 1000 é maior do que 995? Verdadeiro. Então, ele exibe aqui, 1000. 1000 menos menos é igual a 999. Daí ele verifica aqui de novo, 999 é maior do que 995? Verdadeiro. E assim por diante. Então, aqui colocando uma expressão booleana, um valor inicial e a modificação do valor com o decorrer do tempo, que você poderia colocar um menor ou igual a 1, ou você poderia colocar igual a count menos 1, e assim por diante. Qualquer coisa que modifique o valor você poderia colocar aqui. Isso tudo vai fazer com que o for funcione até que a condição seja falsa, e quando ela for falsa, ele pare de executar o for. É basicamente assim que o for vai funcionar. Então vamos voltar aqui ao normal e entendemos como funciona o for, uma das estruturas de repetição que nós temos aqui no PHP. Agora nós vamos para o for each. O for each é uma estrutura de repetição que funciona especificamente com arrays, ou o que a gente chama de valores iteráveis. Por enquanto, os únicos valores que são iteráveis que a gente vai trabalhar são os arrays, mas existem outros valores que podem ser iteráveis no PHP. Então, nós temos aqui um array, que é uma lista, arroz, feijão, trigo, como se fosse uma lista de produtos de um supermercado. Você quer ver os produtos, vamos supor que você pegou esses produtos de um banco de dados e você quer exibir na tela quais produtos você pegou do sistema. Então, você tem que arroz, feijão e trigo, e você também pode colocar arrays mais complexos, que tem o nome do produto, que tem o preço do produto e assim por diante. E aqui a gente tem o for each. O for each, ele é bem mais simples que o for. Você diz qual é o array ou o valor iterável que você vai utilizar, nesse caso é itens, e para cada item que tem aqui, ele vai executar o for each salvando o valor e item. Então, se o itens ele tem 3 produtos aqui, 3 itens aqui, então você já sabe que o for each vai ser executado 3 vezes. E para cada vez que ele executar, ele vai salvar esse valor dentro de item. Então, a primeira vez que ele vai executar, item vai ser igual a arroz. A segunda vez que ele executar, item vai ser igual a feijão. A terceira vez que ele executar, item vai ser igual a trigo. Então, se nós executarmos aqui php02, for each, nós temos arroz, feijão e trigo. E aqui está a nossa listinha de produtos. Nós também podemos fazer o que a gente chama de, nesse caso aqui, um array um pouco mais completo, mas um pouquinho mais complexo aqui para a gente usar como exemplo. Vamos supor que a gente tem aqui o seguinte ponto. Vamos colocar um outro aqui. A gente tem aqui itens, item é igual a
Daí a gente tem aqui o nome do produto, name é igual a arroz. E daí a gente tem o preço, vamos colocar aqui só por colocar 10. Só para a gente ter um exemplo. Então a gente tem um item, agora um array com chave e valores, que nem a gente aprendeu na aula anterior. A gente também pode fazer o for each funcionar por cima desse daqui. E o for each vai ser executado duas vezes. Então vamos colocar aqui for each é igual a itens, item, as, só que agora não é só valor, agora é chave e valor. Então a gente tem que especificar chave e valor. Vamos colocar aqui, por exemplo, key value, que daí ele vai pegar a chave e o valor para cada interação que ele tiver e vai executar o for each. Então, não é necessariamente só key value. Eu coloquei key value aqui como nome, mas você poderia colocar qualquer nome que quisesse, como por exemplo, word e product ou content value ou qualquer coisa que você quiser colocar aqui. E daí, vamos colocar aqui, por exemplo, echo, vamos exibir primeiramente a chave, dois pontos e o valor, value. Perfeito. E colocar um barra n aqui também, né? Vamos colocar um barra n aqui também para separar antes, echo barra n. E aqui a gente tem o nosso item e um for each. Agora pegando por chave e valor, porque a gente tem chave e valor aqui especificado. Se a gente executar esse código aqui de novo, a gente tem o arroz, feijão e trigo, que nem a gente viu aqui. E agora a gente tem aqui os outros itens. O primeiro, a chave é name e depois é arroz. Então a primeira vez que ele executar o for each vai exibir para a gente name, arroz. Depois é price 10, que a gente pode colocar aqui como inteiro. Então a gente tem aqui a chave que é price e o valor que é 10. Se a gente executar isso daqui, price 10. E assim por diante. Então, são as duas maneiras de a gente trabalhar com for each, através de arrays ou de valores iteráveis, trabalhando apenas com um valor ou trabalhando com chave e valor também. Então, for each é relativamente bem mais simples do que o for, bem mais simples de compreender inicialmente do que o for, que você precisa definir tudo de forma manual. O for each já faz isso de forma automática aqui. Uma sintaxe mais simples de entender. E agora a gente vai para a terceira estrutura de repetição que a gente tem no PHP, que é o while. O while ele é tipo um for mais simples. Ele funciona bem parecido com um if. Enquanto ele for verdadeiro, ele vai continuar executando. Se ele for falso, ele para de executar. Então eu tenho aqui o exemplo de um semáforo. Eu tenho um valor, inicialmente o semáforo está como vermelho, e enquanto o semáforo for diferente de verde, ele vai continuar executando. Então você coloca aqui, não for idêntico, né? Diferente não. Enquanto o semáforo não for idêntico a verde, ele vai continuar executando isso daqui sem parar. Então, o valor é igual a vermelho, certo? Daí eu pergunto, o valor, não é idêntico a verde? Ele é diferente de verde? Verdadeiro. Então ele executa. Daí ele pede para o usuário, digite vermelho, amarelo ou verde. Você vai lá e digita um valor. Vamos colocar aqui executando para vocês verem executando. Fique parado, né? Fique parado. Digite vermelho, amarelo e verde. Vou digitar amarelo. Se eu digitar amarelo e salvar dentro de valor amarelo, quando eu chegar aqui na linha 9, ele vai voltar para a linha 5 e vai perguntar. O valor, que no caso eu digitei, que é amarelo, ele é diferente de verde? Verdadeiro. Então, ele vai executar de novo. Ah, vou colocar qualquer outro valor. Esse valor aqui, ele é diferente de verde? Verdadeiro. Então, ele vai executar de novo. E agora, para finalizar aqui, eu faço o seguinte. O valor eu vou digitar verde. Ele vai perguntar, o verde é diferente de verde? Não, o verde é igual a verde, é idêntico a verde. Então, isso daqui vai ser falso. E como ele vai ser falso, ele vai pular para fora do while e vai continuar a execução do código. Continue. Então é basicamente assim que funciona o while. É como se fosse um if. Só que enquanto for verdadeiro, ele vai ficar executando o código. E por último, nós temos aqui a estrutura repetição do while. O do while ele vai executar primeiro pelo menos uma vez antes da gente começar a verificar os valores. Então, primeiro, mesmo que o valor não tenha sido definido e tudo mais, eu vou executar esse código aqui e depois eu vou começar a verificar se ele é válido ou não. Então, vamos por aqui. Vamos executar aqui php 04. Ele vai executar echo fique parado
e daí ele pede para você digitar vermelho, amarelo ou verde. Isso daqui ajuda quando você precisa fazer alguma ação antes de verificar, e se for verdadeiro, você precisa ficar repetindo essa ação. Então eu digito aqui vermelho, fique parado, a mesma coisa. O valor é diferente de verde? É diferente, então ele continua repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Aí a gente coloca amarelo, amarelo é diferente de verde, então ele vai continuar repetindo. Eu coloco verde, isso daqui, verde é diferente de verde? Não, esse daqui é falso. Como é falso, ele sai para fora do while e a gente continua a execução do nosso código. Lembrando aqui que o while ele só é colocado entre chaves, enquanto do while ele tem que terminar com um ponto e vírgula aqui no final. Ele é diferente nesse aspecto, ele tem que ter esse ponto e vírgula para finalizar. E essas são as 4 estruturas de repetição que a gente tem aqui no PHP para serem utilizadas. Mesmo com essas estruturas de repetição aqui, ainda tem 2 itens que a gente precisa ver aqui para finalizar. A gente também tem aqui o código break e o continue, que a gente vai ver aqui agora. Para que serve o break e o continue? O break e o continue eles servem para o break especificamente para finalizar o for. Então, vamos supor aqui, vou executar o código PHP 05, que é do break. Há o mesmo exemplo do for aqui. Digite o número de mensagens a serem exibidas. Eu quero que sejam exibidas 10 mensagens. E ele vai executar isso daqui, o meu for. Então, a primeira vez o count é igual a 0, 0 mensagem. Só que aqui eu tenho o seguinte, se o meu count ele foi igual a 5, foi idêntico a 5, eu quero que ele pare de executar o meu for. Então, a primeira vez o meu count é igual a 0, 0 é igual a 5? Não, então ele vai continuar. Daí ele aumenta 1. 1 é igual a 5, então 1 é igual a 5? Não. 1 é igual a 1, então ele vai continuar e assim por diante. Mesmo que eu tenha a condição aqui que vai verificar por 10, que é o valor que eu digitei, aqui dentro eu tenho um if, que quando for idêntico a 5, ele vai dar um break e vai sair do meu for. Mesmo que essa condição aqui não tenha sido atendida. O break é como uma maneira forçada de fazer você sair do for. Então, se eu pedir para exibir 10 mensagens, ele só vai exibir até a 5ª mensagem aqui. Se eu pedir para ele exibir 1000 mensagens, ele só vai exibir até a 5ª. Agora, se eu pedir para ele exibir 3 mensagens, ele exibe 3 mensagens, porque o count nunca vai ser igual a 5, então isso daqui nunca vai ser executado. Então o break ele me obriga a sair do for. É basicamente para isso que serve. Não só do for, mas do for each, while e do while também. E depois a gente tem o continue, que é uma outra instrução que a gente tem aqui, que faz a gente voltar ao início da nossa execução. Então vamos supor aqui, eu vou executar esse código aqui, PHP 06, número de mensagens a serem exibidas. Eu quero que sejam exibidas 10 mensagens. Ele vai exibir 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9. E como vocês podem ver, o 3 e o 7 eles não estão sendo exibidos aqui. Não tem 10 mensagens aqui, tem apenas 8 mensagens. Por quê? O que aconteceu? Eu tenho aqui um contador for funcionando normal. Porém, nas vezes em que um contador for igual a 3 ou o contador for igual a 7, ele vai dar um continue. O continue faz ele voltar para o for, é como se o meu for ele parasse de executar aqui e voltasse lá para o início. E esse resto de trecho que está abaixo do continue aqui, ele não vai ser executado. Então, contador é igual a 0. 0 é igual a 3 ou igual a 7? Não, então ele coloca aqui 0 mensagem, 0 mensagem. Depois, contador igual a 1, 1 mensagem. Contador igual a 2, 2 mensagem. De contador igual a 3. Daí ele vai executar. Contador é igual a 3 ou a 7? Sim. Então ele dá um continue e volta para cá. Faz o 3 mais 1 é igual a 4 e continua executando o for. Então o continue serve para ele parar o for ali onde o continue está e continuar executando o for a partir do próximo valor, a partir da próxima alteração, sem executar o resto do código que está logo abaixo dele. Então, é basicamente isso, estrutura de repetição, fazendo uma recapitulação. O for, que tem o valor inicial definido, a condição que sempre é verificada na primeira vez, e nas outras vezes o valor inicial que é alterado e a condição que é verificada. O for each, que passa por valores iteráveis, tanto por valores normais quanto por chave e valor também,
podendo ser utilizado, sendo um dos mais utilizados no PHP. O while, que é utilizado para você fazer uma estrutura de repetição que segue uma condição de verdadeiro ou falso. E o do while, que é usado para fazer uma estrutura de repetição que segue uma condição de verdadeiro ou falso, que sempre vai ser executada pelo menos uma vez. Sempre vai ser executada pelo menos uma vez. Tendo também códigos aqui como o break, que faz você sair da estrutura de repetição, e o continue, que faz você ir para o próximo item da sua estrutura de repetição. Então é isso, a aula de estrutura de repetição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na próxima aula nós temos aqui as estruturas de repetição, nós veremos sobre funções, que vai ser o último tópico um pouco mais técnico assim do nosso vídeo. A gente vai ver sobre o que são funções, como você pode utilizar funções prontas, criar suas funções, e depois nós finalmente vamos para o nosso projeto prático, que é criar um jogo da velha com tudo que nós aprendemos aqui, um jogo da velha funcionando por terminal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, pessoal.